Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Saudações de paz em nome de Jesus Cristo. Bem-aventurados são os que ouvem, guardam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Este livro é a palavra de Deus, a profecia de Deus, para aqueles a qual Deus trata como filho, os quais recebem Deus como seu Senhor, a Jesus o Senhor. E Deus fala, bem-aventurados são o servo quando o Senhor vier o encontrar fazendo assim. Mais do que feliz quando Cristo vier encontrar as pessoas diante dele em fidelidade, justiça, retidão, porque essa é uma boa, perfeita, agradável vontade diante de Deus, que quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Você já se perguntou por que eu preciso ser salvo? Por que nós, na verdade, precisamos ser salvos? Jesus veio nos salvar de quê, na verdade? Já se perguntou isso? Talvez a pergunta é salvar do inferno? Também. Mas Jesus veio nos salvar de nossos pecados. Jesus veio nos salvar de nossas iniquidades. Jesus veio nos salvar de sermos condenados e veio nos salvar de nossos pecados para que possamos alcançar a vida eterna. Por isso que Jesus diz que mais do que felizes são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Porém, infelizes são aqueles que na verdade nem sequer ouvem e nem tampouco praticam a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque estão cheios de demônios. Estão com a vida totalmente entregue ao diabo. O livro de Tiago está escrito no capítulo 2 acerca da fé. Versículo de número 14. Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura somente a fé pode salvar? O que adianta alguém falar que crê em Deus e não tem obras? Que obras? Obediência. Adianta alguma coisa? Crer em Deus e não obedecer? A Bíblia diz que não adianta de nada, pois é uma fé sem obras, ela é uma fé morta. Sabe por quê? Porque até os demônios creem em Deus, se estremecem. Se o irmão ou irmã estiverem sem vestimenta, estiverem sem mantimento cotidiano, e então despedirem eles dessa forma e disserem: vá em paz, fartai-vos, e ele não der a eles as coisas necessárias para o corpo, qual o proveito que virá daí? Ou seja, o que adianta ter fé somente de palavras e não ter ação? Se alguém tiver, por exemplo, a Bíblia fala, necessitando daquilo que o corpo precisa, o mantimento, e alguém podendo fazer e não fazer, o que adianta a tua fé? Que fé que tem dentro do seu coração? Que fé você cultiva diante de Deus? Qual fé? A fé verdadeira ou a fé fingida? A fé de palavras, de hipocrisia, ou a fé com obras? Porque só há uma fé verdadeira e a fé com obras. A fé aonde o homem crê em Deus, obedece, aonde o homem fala daquilo que a Bíblia diz e também faz
aquilo que a Bíblia diz. Os fariseus falavam do que a Torá dizia, mas os fariseus não praticavam o que a Torá dizia, a palavra de Deus diz. E aí Jesus fala, hipócritas, pois Isaías profetizou acerca de vocês, porque me honram com seus lábios, mas o coração está distante de mim. Quem não me adoram, seguindo o preceito dos homens, ensinando doutrinas de demônios. Isaías profetizou acerca desse povo. E Jesus, ele alertou acerca da hipocrisia. Ou seja, uma fé sem obras, uma fé sem ação, não passa de hipocrisia. Uma fé diante de Deus, onde é somente de palavras, não é uma fé verdadeira, mas uma fé de hipocrisia. É uma fé de fariseu. Não tem a fé de fariseu, mas tem a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todo mundo hoje diz ter uma fé, mas não tem a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, a fé segundo a palavra de Deus. Todo mundo tem fé em alguma coisa. Uns acreditam em Yeshua, outros acreditam em santos, outros acreditam em divindades e mais entidades, mas a Bíblia fala que a fé vem por ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. Assim está escrito no livro de Hebreus, que a verdadeira fé vem por ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. A única fé verdadeira é pela palavra de Deus. O resto são apenas superstições. Toda fé que não é segundo a palavra de Deus são doutrinas de demônios, são superstições, são frutos da imaginação, são ensinamentos de demônios, mas a verdadeira fé vem por ouvir e vem pelo ouvir a palavra de Deus. O livro de Tiago, no capítulo 2, fala sobre a fé verdadeira. No versículo 16 fala, se algum de vocês, ou melhor, versículo 17, assim também a fé, se não tiver as obras. Assim a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu não tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A fé sem obras é morta. A fé sem obediência a Deus é uma fé morta. Quantas pessoas acreditam em Deus? Acreditam que a maior parte acredita em Deus. Você certamente crê em Deus. Certamente a maioria das pessoas crê em Deus. Mas que fé que é a que você tem? Aquela fé de obedecer a Deus ou somente de apreciar o que se refere a Deus? Porque não adianta você apreciar o que a Bíblia fala sobre Deus e a fé em Jesus se você não praticar. O livro de Tiago fala que se nós não temos uma fé com obras, é a mesma coisa de se contemplar diante do espelho. A fé de muitas pessoas é dessa forma. Elas apreciam o espelho. E a palavra de Deus é o espelho. Só que apenas ficam apreciando. Mas a questão é que não colocam em prática. A Bíblia continua dizendo assim: mostra-me tua fé sem obras, sem as tuas obras. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você vê a grande diferença de alguém que tem a fé sem obras e a fé com obras. Porque a pessoa que tem a fé sem as obras, ela só crê em Jesus, ela só fala que crê. E diz que tem muita fé. Mas a pessoa que tem fé com obras, ou seja, a pessoa que na verdade é verdadeiro seguidor de Jesus, os seus frutos são diante de Deus excelentes, são obras de justiça e de retidão diante de Deus. Você olha numa árvore e você vê bons frutos porque
na verdade era uma boa árvore. E a pessoa que tem verdadeira fé diante de Deus, ela tem bons frutos. E você olha para uma pessoa que tem a fé sem obras, ela não tem fruto nenhum. É uma árvore morta, uma árvore seca, com os galhos secos, uma árvore presta a ser cortada pela raiz e ser lançada no fogo. Mas a pessoa que tem uma fé diante de Deus verdadeira, você olha, tem bons frutos, justiça, fidelidade, verdade, retidão, benignidade, misericórdia, tudo mais que está escrito lá em Gálatas 5. Mas o homem que só tem fé e não tem obra, ele é um homem que na verdade não crê em Deus, é um incrédulo e não sabe o quão está distante de Deus. Igual o diabo, crê em Deus. E pode alguém crer em Deus e ser incrédulo? É possível. A Bíblia diz que se tu crês que há um só Deus, fazes bem, pois os demônios também creem em Deus e se estremecem. O incrédulo é aquele que não obedece a Deus, o incrédulo é aquele que não deixa os seus pecados para seguir a Jesus. O incrédulo é aquele que crê que Jesus salva, mas não segue a Jesus, sabe que Jesus é o caminho, mas não segue o caminho. O incrédulo é aquele que sabe qual é a vontade de Deus e não pratica. Que conhece o que está escrito, mas na verdade não, na sua vida é como se não conhecesse, porque entra no ouvido e sai pelo outro. Essa geração está incrédula demais, mas esquece que Deus lançará no inferno os incrédulos. Só basta você ler Apocalipse capítulo 21. Ficarão de fora os incrédulos, os feiticeiros, os idosos, os bebemões, os sodomitas, os imorais, os avarentos, orgulhosos, soberbos, presunçosos. Ou seja, Deus avisou, mas quem tem ouvido para ouvir que ouve, Deus avisou. Deus alerta pela sua palavra. Não é falta de aviso, é falta de vergonha na cara. Avisos é o que mais tem dentro da Bíblia. É o que mais Deus anuncia dentro da sua palavra. As pessoas querem saber do que está escrito na Bíblia? Não. Querem saber o prêmio da Mega Sena acumulado. As pessoas querem saber do que está escrito na Bíblia? Não. Querem saber o resultado do futebol. Querem tirar o seu tempo para se dedicar a ler a Bíblia? Não. É melhor jogar partida de futebol, beber cachaça e ficar conversando coisas vãs. A pessoa não quer saber o que a Bíblia diz. Embora sabem, mas não praticam, não se importa com a vontade de Deus. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 1. E como não se importaram com a vontade de Deus, Deus os entregou às suas práticas abomináveis para desonrarem a si mesmos em seus corpos. Não que não haja mais salvação, mas em que um dia esse tempo de misericórdia ele vai acabar. Esse tempo de salvação ele se passa. Esse tempo de salvação ele se esgota. E um dia acaba a oportunidade e se finda o tempo da misericórdia. Por isso que o Senhor Deus é longânimo e benigno, não querendo que percam, mas em que todos conheçam a verdade e sejam salvos. Assim diz a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 3. Deus assim quer que todos conheçam a verdade e assim sejam salvos. Salvos dos seus pecados, salvos do seu orgulho, salvos da sua avareza, da sua soberba, salvos das malícias do seu coração, salvos de suas maldades, salvos de seu egoísmo, de sua superstição, salvos da mentira, salvos da feitiçaria, salvos da imoralidade homoafetiva, hétero e todo tipo de imoralidade. O Senhor Deus quer que todos conheçam a verdade para que se salvem, para que alcancem a salvação. Aí a Bíblia fala assim: tu crês que há um só Deus? Nesse momento a Bíblia está fazendo uma interrogação, uma pergunta a nós. Tu crês que há um só Deus? Tiago capítulo 2, versículo 19. Se tu crês que há um só Deus, fazes bem,
Também os demônios do creio se estremecem. Isso nos leva a uma reflexão. Se os demônios creem em Deus, então por que não estão salvos? Porque todo mundo acredita que se apenas crê em Deus já está salvo. Ah, mas a Bíblia não fala. Quem crê não será condenado. Jesus disse isso. Mas que crença é essa que Jesus falou? Quem crê como diz a Escritura. Como que diz a Escritura? Está escrito o que na Bíblia? É isso que deve ser praticado. Então, se você crê como diz a Escritura, você pratica. Agora, a fé dos demônios, se acreditar em Deus, é porque um dia estiveram diante de Deus. Outrora eram anjos de luz. Outrora estiveram perante o Altíssimo, diante do Senhor dos Exércitos. E por isso eles creem em Deus. E se estremecem. Mas a fé que o homem deve ter em Deus, ela deve ser além de palavras, porque a fé somente de palavras, ela não salva ninguém do inferno. Ou você cuida que pelas obras principais os seus pecados vai ser apagado. Ou você acredita que quanto mais o bem você fazer, você vai reduzir a sua tabela de pecados diante de Deus. Não é isso que a Bíblia fala? A Bíblia fala que João aponta para Jesus dizendo que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João fala, eis o Cordeiro de Deus. Ele está falando de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem tira o pecado do mundo é Jesus. Então não é fazer as obras boas que tira o pecado do mundo, mas é seguir Jesus. Não é fazer caridade que tira o pecado do homem, mas é arrepender-se dos seus pecados. Não é fazer coisas bonitas, agradáveis, que faz o homem ser purificado dos seus pecados, mas o fato de obedecer a Jesus Cristo, o fato de se sujeitar à pessoa de Jesus Cristo. Por isso Jesus falou assim, se vocês não arrependerem, de igual modo perecerão também. Por isso Jesus fala, arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham sobre vós o tempo do refrigério. Ou seja, a Bíblia diz, arrependam-se para que apagados sejam os pecados. Arrependimento apaga os pecados. Obras de caridade são apenas algo necessário e mais do que obrigação de cada um de nós, mas não apaga pecados. Porque pela graça sois salvos perante a fé em Jesus Cristo, mediante a graça. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Não vem das obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Pela fé, pela graça, somos salvos. Não é por obras. E se fosse por obras, não seria pela graça de Deus. Se fosse pelas obras, Jesus em vão teria morrido na cruz, mas não morreu em vão na cruz. As pessoas que na verdade não querem Jesus como seu Senhor. Jesus fala assim, eles não vêm para a luz, porque para que suas obras que são más não sejam reprovadas. Porque todas as obras más são reprovadas pela luz. Ou seja, todo pecado é reprovado pela palavra de Deus. E por isso, muitas pessoas não vêm para Cristo, não confessam a Cristo, não deixam os seus pecados, porque, na verdade, sentem prazer no seu pecado e não querem abandonar essas práticas que são más. Ou seja, amam viver em trevas e não têm prazer de ir para a luz, a qual é Cristo. Jesus é a verdadeira luz deste mundo. Quem caminhar em luz jamais andará em trevas. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra de luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é luz, é lâmpada, ilumina os caminhos. E o homem que caminha segundo a palavra de Deus, ele anda em luz.
e ele sai das trevas. Ele abandona as trevas de pecado, abandona a feitiçaria, abandona o orgulho, abandona a trevas essas que cegam o entendimento. A mentira são trevas que cegam o entendimento. A soberba são trevas que endurecem o seu coração. A avareza, essa ganância muito grande que as pessoas têm pelo dinheiro, fazem elas detestarem a verdade. Esse prazer tão grande que as pessoas têm pelo pecado, pelos desejos carnais, da cobiça, da prostituição, adultérias, bebedeiras, endurece o seu coração para não arrepender-se e nem tampouco converter-se dos seus maus caminhos diante de Deus. Aí, vão lá, diante do Padre, confessa, mas o que adianta se diante daquele a qual você tem que confessar e deixar o seu pecado, você continue ocultando os seus pecados? Não adianta de nada. Não adianta de nada logo confessar os seus pecados diante do Padre e ir para a missa, se diante daquele a qual os olhos contemplam a toda criatura, você esconde os seus pecados como se eles não fossem visíveis para Deus, o Criador. Não adianta. O provérbio fala no capítulo 28 que aquele que confessa os seus pecados alcança a misericórdia de Deus, mas porém aqueles que encobrem seus pecados jamais alcançarão misericórdia. Ou seja, em outras palavras, quem confessa diante de Deus os seus pecados, deixa os seus pecados, verdadeiramente será perdoado, será diante de Deus transformado. Mas aqueles que na verdade não confessam os seus pecados, encobrem os seus pecados, escondem debaixo do tapete, jamais prosperarão, jamais caminharão adiante, diante do Senhor. Jamais. Uma pessoa que esconde os seus adultérios, jamais diante de Deus ela estará. Uma pessoa que na verdade não abandona o orgulho, a malícia, a sua prostituição, a pessoa que não confessar diante de Deus e não deixar, jamais alcançará a salvação. Olha, não adianta ir lá o Padre falar o que você fez e deixou de fazer, se não deixar diante de Deus os pecados, jamais alcançará misericórdia. E assim também não vai adiantar continuar fazendo campanha, indo de culto a culto, e missa a missa, e assim cumprindo todos esses rituais, se não deixarem os pecados diante de Deus, certamente perecerão no inferno, e haverá pranto, choro, ranger de dentes, e assim será para todo sempre um castigo, a qual a Bíblia descreve de forma bem clara. Ranger de dentes e pranto faz parte de um castigo, a qual todos os incrédulos padecerão, a qual todos os adúlteros e imorais padecerão e sofrerão, a Bíblia fala. Leia Apocalipse capítulo 20, está escrito no versículo 15 adiante: ficarão de fora os falsos pastores, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os efeminados, os beberrões, os sodomitas, os idólatras, os imorais, os homicidas, os assassinos, avarentos, os orgulhosos, soberbos, todos que amam e praticam a mentira. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Por isso, creia no Evangelho e comece diante do Senhor a cultivar a boa semente em seu coração. A palavra de Deus é a boa semente. Cultiva no seu coração a boa semente. A palavra de Deus é a boa semente. E ela só pode dar fruto se cair numa boa terra. Não sei se seu coração diante de Deus é uma terra ou se é uma rocha. Mas certamente se for uma rocha, o martelo de Deus, que é a sua palavra, esmiuça a penha. Ou seja, não há nada impossível para Deus. Se seu coração não dura ao ponto de ser como uma rocha, saiba que o martelo de Deus esmiuça a penha. E o martelo de Deus é a palavra. Esmiuça a rocha mais inquebrável, a qual é o coração endurecido e entenebrecido. Mas sabemos que Jesus Cristo é o Deus do impossível, que faz além daquilo que está ao alcance humano e além do imaginável. Jesus faz as coisas que são impossíveis
impossível aos olhos humanos. Aquilo que é impossível aos olhos humanos é possível a Deus. Tudo é possível para aquele que crê. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser. Você já parou para pensar que tipo de fé você tem diante do Senhor? Que tipo de fé tem no coração? Porque quando se fala de fé, todo mundo tem fé, mas a questão é não basta ter uma fé, mas basta ter a verdadeira fé. E a verdadeira fé vem por ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. Não basta somente acreditar em Deus. O principal é obedecer a Deus. E o que adianta crer em Deus e não obedecer a Deus? O que adianta confessar que Jesus é o Senhor e continuar não obedecendo a Jesus como Senhor? O que adianta chamar Deus de Pai e continuar sendo obediente e submisso a Satanás como sendo filho da perdição e filho da ira? Pois a Bíblia fala, mas tu, homem vão, não sabe que a fé sem obras é morta. Porventura, o nosso pai, Abraão, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Olha, Abraão ofereceu um sacrifício, mas Deus não pegou e recebeu o sacrifício. O sacrifício era seu filho. Isaque era o sacrifício. Só que Deus falou que já tinha providenciado um sacrifício maior. Ou seja, Deus não recebeu o sacrifício que Abraão fez, embora Deus aceitou, mas não recebeu. E por que Deus não recebeu? Porque Deus tem um sacrifício maior. O sacrifício era o cordeiro imaculado, o cordeiro perfeito. Quando Abraão ofereceu Isaque, Deus providenciou um cordeiro. Aquele cordeiro, ele representa o cordeiro de Deus, representa a pessoa de Jesus Cristo. Você sabia que aquele cordeiro que apareceu para que Abraão não sacrificasse Isaque representa Jesus Cristo, representa o cordeiro de Deus, a qual tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro. Aquele cordeiro representa o Cristo, que havia de vir e veio, e ressuscitou, foi morto, foi reprovado pelos homens. Cristo foi reprovado por uma geração que já estava reprovada por Deus. Como pode uma geração estar reprovada por Deus e reprovar aquele que Deus enviou? Pois reprovaram a Cristo, o enviado de Deus, o ungido de Deus, sendo que eles mesmos já estavam reprovados por Deus. Mas Cristo foi enviado para que eles, por meio da misericórdia, pudessem alcançar a promessa de Deus, pudessem alcançar em Deus a promessa que é a vida eterna, a salvação. E poucos foram os que, na verdade, viram a promessa de Deus. E poucos, na verdade, serão os que verão a promessa de Deus. Poucos se salvarão. Poucos são os que se salvam, disse Jesus. E só poucos serão os que verão a promessa de Deus. A vida eterna, a salvação, a vida com abundância. Poucos se salvarão. Mestre, bom mestre, são muitos que se salvam. Jesus disse: acautelai-vos, porque estreito e apertado é o caminho que conduz à vida. E poucos são os que entram por esse caminho. Jesus já disse tudo. Poucos são os que se salvam. Como diz o ditado, minhas palavras já bastam para um bom entendedor. Jesus disse de forma bem clara: realmente são poucos que se salvam. O motivo? Porque o caminho é estreito. O mundo de facilidade não quer saber da dificuldade que enfrenta para salvar a sua alma. Não quer dificuldade, querem facilidade. As religiões oferecem facilidade.
As religiões é como a indústria de hoje, que oferece tudo de uma forma praticamente pronta. É como se fosse um produto que você compra para daqui 2 minutos. Você coloca no micro-ondas, já está pronto. As pessoas querem isso. Mas Jesus não é o caminho de facilidade. Jesus é o caminho espinhoso. Jesus é o caminho estreito. É o caminho apertado. Jesus é a porta estreita. Mas porém, quem entrar por esse caminho salvar-se-á. Quem entrar por esse caminho entrará, sairá e achará pastagem. Por isso que as pessoas não seguem Jesus, com Jesus não é o caminho de facilidade, não. O caminho de facilidade é Satanás. O caminho de facilidade é o caminho das trevas. É o caminho do diabo, a qual muitas pessoas estão seguindo. O caminho para a condenação. O caminho de Jesus não é um caminho de facilidade, mas é um caminho estreito e apertado. Porém, Jesus fala: largo e espaçoso é o caminho, a qual conduz à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Você pode perceber, você olha ao seu redor, você sabe quem está seguindo um caminho estreito, quem está seguindo um caminho largo e espaçoso. O diabo oferece as facilidades para as pessoas e elas estão correndo atrás. Na verdade, elas estão abraçando as facilidades que Satanás está dando. Mas, em contrapartida, o caminho estreito as pessoas não querem, porque exige um certo esforço. Exige um esforço que vai além de seu esforço. É um esforço que, na verdade, nós precisamos ter na pessoa de Cristo para alcançar a salvação, meu irmão. É com muito esforço e perseverança até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. As pessoas não querem perseverar. Com pouco tempo as pessoas abandonam a fé. Olha quantas pessoas estão apostatadas da fé, se entregando aos seus pecados, se entregando às suas fraquezas carnais. Olha quantas pessoas se entregam às fraquezas da carne. Isso, o nome disso é apostasia. O nome disso é abandono da fé. Apostasia é abandono da fé. E muitas pessoas estão abandonando a fé, que estão apostatadas da fé, porque estão trocando o caminho estreito, apertado, por um caminho de facilidade, um caminho fácil, mas que conduz à perdição, que conduz à condenação. Por isso a Bíblia fala que nós devemos obedecer a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz, no capítulo 1, versículo 22, está escrito assim: sede cumpridores da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém somente é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao varão que contempla a si mesmo no espelho seu rosto natural. Não seja somente ouvinte, enganando a si mesmo, mas seja praticante de toda a palavra de Deus. Seja ouvinte e praticante de toda a palavra de Deus. Não adianta somente ouvir. Quantas pessoas ouvem? Mas a Bíblia fala: ouvem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Muitas pessoas ouvem. O ouvir não é o problema, mas o principal se esquece: praticar aquilo que se ouve. Porque se alguém somente ouve e não pratica as palavras de Deus, engana a si mesmo. E assim está cheio de pessoas. Ouvem e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Porque buscam coisas agradáveis ao seu coração, buscam ouvir fábulas. Mas a verdade, ouvem sempre e na verdade nunca recebem a palavra de Deus. Por isso que Jesus fala: olha, eu vim em nome de meu Pai, mas a mim vocês não recebeis. Porém, se outros vierem em seu próprio nome, a esse vocês bem recebem. Está cheio de ídolos pelo mundo, cheio de ídolos.
E as pessoas recebem eles pelo seu próprio nome. Os ídolos vêm pelo seu próprio nome. E as pessoas, elas alvoroçam essas pessoas, ovacionam seus ídolos, como se fossem semideuses na terra. Olha o grande cortejo que fazem para os ídolos do futebol. Tratam-se como se fossem deuses. E o futebol como se fosse uma religião. Mas na verdade Deus não divide sua glória com os ídolos. Nem dá o seu louvor aos ídolos ou às imagens de escultura. Porém, a Bíblia fala que se alguém tem fé em Deus, se alguém crê em Deus, como diz a Escritura, rio de água viva flui de dentro do teu ser. Muitos escolheram um caminho largo dos pastores, fizeram aliança para a morte e para o inferno, deixaram a fé. O fato de abandonar a fé é uma aliança com a morte e com o inferno que as pessoas fazem. O fato de abandonar a fidelidade e a sujeição a Deus é uma aliança com a morte e com o inferno. Abandonar a fidelidade e a sujeição a Deus é uma aliança diretamente com a morte e com o inferno. Já no livro dos profetas fala que fizemos uma aliança com a morte e com o inferno. Quem são esses? São aqueles que abandonaram os preceitos de Deus, que abandonaram as leis de Deus, os estatutos de Deus, abandonaram a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para seguir o que? Caminhos vãos, caminhos supersticiosos, caminhos ímpios, caminhos pecaminosos. A vontade do coração é enganosa e conduz à perdição. Coração enganoso. E olha que está enganando muitas pessoas. Quão enganoso é o coração do homem. Engana e faz com que pensem que estão, na verdade, os caminhos de Deus e pensam que Deus está no coração, mas não sabem quão distante Deus está do coração. Não sabem quão Deus está distante do coração malicioso. Não sabem quão Deus está distante do coração adúltero, do coração mentiroso, de uma pessoa de um coração avarento. Lá no livro de Isaías fala, no capítulo 59, sobre isso, no versículo 2. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Encobrem os vossos ouvidos para que não sejam ouvidos por Deus. Você vê que tanto que o pecado não tem nada a ver, né? Para você ver tanto que o pecado não tem nada a ver, não tem nada demais. Todo mundo é pecador. Todo mundo é pecador. Pecar é normal. Esse é o engano dessa geração, o engano do coração das pessoas ímpias, que amam o pecado e querem romantizar o pecado como se não tivesse nada demais. Mas a Bíblia fala que o pecado faz separação entre homem e Deus, entre criatura e o Criador. Faz separação, encobre os seus ouvidos para que não sejam ouvidos por Deus. E muitas pessoas não são ouvidas por Deus. E elas vão, rezam na missa, elas rezam na sua casa, elas fazem 7 repetições, fazem 6 repetições, e reza para a senhora, e reza para o Senhor, e reza para o santo, e reza para o ciclano. Mas a Bíblia fala que Deus, Ele rejeita as vossas orações por causa de vossas iniquidades, por causa de vossas transgressões, por causa de vossas impiedades. No livro dos profetas fala assim: até as tuas reuniões solenes eu rejeitarei, até os vossos ajuntamentos eu rejeitarei. Sabe por que Deus estava rejeitando os ajuntamentos que se faziam em nome de Deus e as reuniões? Sabe por quê? Porque se ajuntavam, mas com um coração cheio de iniquidade, coração cheio de ódio, coração cheio de avareza, cheio de malícia, cheio de feitiçaria, cheio de idolatria. Ali Deus não habita. É culto de hipocrisia, é reunião de hipocrisia. De um coração separado de Deus. Cristo é a única forma do homem buscar aproximar-se novamente da pessoa de Deus. Jesus é a única solução para que verdadeiramente as pessoas possam aproximar-se
ele fala assim, todos os pecados são destituídos da glória de Deus. Então todo mundo é pecador, não é isso que a Bíblia está dizendo. Todos ali, antes de Jesus ser crucificado, tinham pecado. Todos estavam debaixo do jugo do pecado. Todos estavam debaixo desse jugo do pecado. Estavam destituídos, estavam separados, estavam distantes de Deus. Jesus veio para nos aproximar de Deus. Como um caminho, Jesus é seguido, porque é a única forma de aproximarmos de Deus. A única forma de aproximarmos de Deus é seguindo as pisaduras de Jesus Cristo, porque pelas suas pisaduras fostes sarados, porque pelas pisaduras de Cristo nós podemos ser sarados, sarados de nossos pecados, sarados da iniquidade, porque o pecado é como uma doença, o pecado é como uma lepra, é como uma enfermidade que vai lastrando, vai crescendo, vai aumentando de tamanho, e assim o pecado ele vai se lastrando. Não sabe que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, assim o pecado também vai crescendo no decorrer do tempo. As pessoas vão encobrindo seus pecados, vão escondendo eles, e eles vão aumentando, vão ganhando força, e as pessoas vão se tornando escravas dos pecados que praticam em oculto diante dos olhos humanos, mas esquecem que Deus já está reprovando os seus pecados. Se esquece que Deus está reprovando, e Deus está anunciando que se arrependam, porque Deus anuncia que se arrependam, porque certamente um dia Deus há de julgar o mundo, e deixou certeza disso, ressuscitando a Jesus Cristo dentre os mortos. Se não arrependeres, de igual modo perecerão. Perecerão de igual modo se não arrependeres. Bem-aventurados são os servos quando Cristo vier achar, fazendo assim. Bem-aventurados são aqueles que ouvem e praticam a palavra da profecia deste livro, pois o tempo do Senhor está próximo. Jesus está às portas, moradores. O grande dia do Senhor se aproxima. Está perto e aproxima-se muito a voz do dia do Senhor. Aquele grande dia está próximo, está mais próximo como posso imaginar. E a Bíblia declara que será iminente a vinda de Jesus, como um relâmpago se mostra no Ocidente e a vinda-se no Oriente, será assim a vinda de Jesus. Do jeito que você estiver, Jesus ele virá no piscar de olhos. Você talvez nem vai perceber de tanto que está embriagado pelo pecado, de tanto que está desapercebido, distraído pelo pecado, talvez você nem perceba que Jesus ele venha, porque o dia do Senhor vai ser como um relâmpago. E aí para o relâmpago, você olha nele e daqui a pouquinho desapareceu. Assim como o vapor na vida do homem, o dia do Senhor dessa forma virá. Como o vapor que se desvanece, como o relâmpago que se avista no Oriente e desaparece no Ocidente, será o dia do Senhor. O que vai acontecer com aqueles que estão deixando para a última hora, dizendo que vai se arrepender quando chegar na última hora? Quando chegar no último momento, no último instante, eles vão simplesmente perecer no inferno, porque não haverá tempo quando o Senhor vier. Eles vão simplesmente ranger os dentes no inferno, porque quando Jesus vier vai ser um abrir e fechar de olhos. Um piscar de olhos você fica, e assim Jesus ele vem. E você, para a condenação eterna rejeitado, para a condenação eterna reservado, e perecendo para todo sempre, e sempre, e a fumaça, o tormento sobe para todo sempre. Por isso, bem-aventurado é o homem que coloca em Deus a sua confiança, aqueles que não detêm seus caminhos na impiedade. Bem-aventurado o varão que não se detém na mesa dos ímpios, dos escarnecedores, mas antes, bem-aventurado aqueles que ouvem e praticam a palavra do Senhor. A Bíblia fala que Abraão foi justificado pela fé, cumpriu a Escritura, e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, foi chamado o amigo de Deus. O amigo de Deus é aquele que caminha com Deus, e o amigo de Deus ele obedece às palavras de Deus. Mas muitos são amigos do mundo, e a Bíblia fala para não ser amigo do mundo,
Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus. Isso se encontra escrito lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabes que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Você quer ser inimigo de Deus ou amigo de Deus? Abraão foi amigo de Deus. O que ele fez? Obedeceu. Você quer ser amigo de Deus? Obedece a palavra. Agora, se você quer ser inimigo de Deus, continue desobedecendo a palavra. Se você quer continuar sendo um inimigo de Deus, continue desobedecendo a vontade de Deus, continue no pecado, você será um dos maiores inimigos de Deus. Continua mesmo na avareza, continua mesmo na bebedice, você continuará sendo inimigo de Deus. Ó, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus, e qualquer que quiser ser amigo do mundo constituir-se-á inimigo de Deus. O mundo, na verdade, é um sistema falido. O mundo não são pessoas, o mundo é um sistema regido por Satanás. Tanto através das religiões como através da política, Satanás ele rege o mundo através desses dois sistemas, a qual são o braço direito e o braço esquerdo de Satanás na terra. Religião e política sempre andaram juntos e os dois crucificaram o Filho de Deus, crucificaram Jesus Cristo. Por isso que quando fala que religião e política se dão bem, fala a verdade. Mas quando fala que Jesus e a política dão bem, estão mentindo. Jesus não tem parte com a política. Jesus, na verdade, não fez aliança com Herodes. Olha que Herodes insistiu para que Jesus abrisse a sua boca. Jesus falou: olha, meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo o reino de Jesus. Jesus não tem aliança com Belial. A luz não tem concordância com as trevas, e aqueles que querem ser amigos de Deus certamente obedecerão a palavra de Deus. Mas aqueles que continuarem assim transgredindo ou certamente desobedecendo a palavra de Deus continuarão sendo inimigos de Deus. Já parou para pensar se Deus manda Abraão apresentar o sacrifício? Aí Abraão fala: não, Senhor, mas esse é o meu único filho. O que aconteceria? Seria um inimigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus porque obedeceu. Hoje as pessoas querem falar que creem em Deus e confessam que Jesus é o Senhor, fala que Deus é seu amigo, que Ele senta com você na mesa, mas não passam de mentirosos. Não passam de mentirosos, hipócritas, que estão com o coração cheio de iniquidade, e Deus está distante. Deus está distante, mas está batendo a porta, querendo entrar, porque eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, entrarei e eu cearei com ele. Se Jesus está batendo a porta, é porque ele está do lado de fora. E Jesus está do lado de fora porque fecharam a porta. O coração é a porta, é a entrada e saída da vida. As pessoas fecharam a porta para Jesus, fecharam a porta na cara de Jesus Cristo. Da mesma forma que falaram que não queriam que Jesus reinasse sobre eles. Esta geração repete a mesma situação. Falaram assim: olha, crucifica ele e solta Barrabás, porque a esse não queremos que reine sobre nós. Quando uma pessoa não quer que Jesus reina sobre ele simplesmente vira as costas para não praticar a palavra de Deus e não obedecer a voz de Deus, você se constitui inimigo de Deus. A palavra de Deus é a voz de Deus na terra nos dias de hoje. Deus deixou de bradar na terra com a sua voz audível porque os pecados aumentaram, as pessoas se separaram da presença de Deus por causa de suas transgressões. Mas eis que pela misericórdia o Senhor Deus fala pela sua palavra, mas as pessoas estão tapando os ouvidos, as pessoas estão virando as costas, elas estão, na verdade, pouco fazendo questão, mas o dia do Senhor ele vem. A Bíblia fala que ele vem ardendo como chama de fogo, aonde todos os soberbos e todos os ricos padecerão e queimarão, e como palhas serão queimados. Leia Malaquias capítulo 4, como palhas serão queimados todos os soberbos, todos os ricos. Se prepare para o dia do Senhor. Esteja preparado para o dia do Senhor.
O dia do Senhor vem se aproximando. Prepare-te, ó moradores da terra. Prepare-te, ó nação. Prepare-te, moradores, para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Eis que o dia do Senhor se aproxima, como um relâmpago. E bem-aventurados são eles que ouvem, guardam a palavra da profecia deste livro, pois o tempo está próximo.